Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em recente visita aos Estados Unidos, após encontro a portas fechadas com o presidente norte-americano Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro não descartou apoiar uma eventual invasão à Venezuela. Mesmo que uma eventual intervenção no país vizinho não inclua nossas forças armadas, é possível que tropas norte-americanas queiram passar pelo território brasileiro. Isso só pode ocorrer com a autorização do Congresso Nacional. É para discutir a situação na Venezuela que o Câmara Debate recebe os deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Deputados, sejam bem-vindos. Muito obrigado, uma honra estar aqui mais uma vez e quero saudar o deputado Léo Moraes, que é lá da nossa região e está há pouco tempo na casa, mas é um deputado extremamente ativo, tanto é que em vários debates, em vários ministérios onde nós participamos, Léo é uma figura muito presente. Parabéns aí pelo teu mandato e sucesso, Léo. Obrigado também, agradeço. Deputado Léo, então, o senhor é integrante da Comissão de Relações Exteriores, né, e Defesa Nacional. Como o senhor avalia a situação da Venezuela nesse momento? Eu agradeço o carinho do deputado Irã, não é a primeira vez, nem será a última que nos encontraremos. A gente tem tido um debate de frentes dos amazônidas e assuntos em comum, e esse é um deles. Temos que debater qual é o grau de interesse do Brasil e se quer realmente marcar posição, porque nós temos uma crise humanitária, mas sobretudo uma crise geopolítica. E saber se esses atores querem tomar o protagonismo, dentre eles o nosso país. Então fique claro, evidente, patente, que o Brasil quer proporcionar realmente de melhoria, lógico, de respeito à nossa nação, mas também de melhoria e atendimento humanitário e não somente, de repente, em atender interesses maiores de outras nações. Deputado Irã, o senhor é do estado mais afetado por essa crise no país vizinho, né? Como é que está a situação em Roraima nesse momento? Bom, desde 2016 nós começamos a detectar um aumento de fluxo migratório através de Santa Helena e Pacaraima. E àquela época, como eu sou médico e comecei a detectar um aumento de agravos de doenças infecto-contagiosas e uma sobrecarga no nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde pequeno, com pouca resolutividade. Pedi para o ministro Ricardo Barros ir até Roraima. O ministro levou seus secretários nacionais entre o Natal e o Ano Novo de 2016, onde ele viu o fluxo migratório intenso que já havia naquela época. E o nosso estado tem sofrido muito com isso. Nossa saúde está em calamidade, estado de calamidade. Nós temos nossas cirurgias eletivas no nosso hospital, no único hospital geral que nós temos em Boa, estão suspensas, só temos cirurgias de emergência. Nós temos uma baixa cobertura vacinal, o que gerou uma reintrodução do sarampo na nossa região, já não é mais em Roraima, é na nossa região. O Brasil perdeu o status de país livre de sarampo, que já, desde o século passado, ele já estava livre disso, e ontem coloquei para o ministro Mandetta, na reunião que tivemos na Comissão de Seguridade Social, o risco de termos introdução de difteria, que é uma doença mais grave e que tem nos estados Bolívar e Anzoátegua, que são estados que são ligados a Roraima através da Pan-Americana, né? Uma estrada asfaltada e com muito fluxo. Apesar de que, outra coisa mais grave, nós temos agora, o presidente Maduro fechou a fronteira. E ao fechar a fronteira, ele gerou uma crise maior. Por quê? Pacaraima vive de um comércio intenso com Santa Helena de Uairém. Antigamente, inclusive, o povo de Pacaraima abastecia combustível lá. Agora né? não pode, porque está fechado. Bom, e aí, o que aconteceu? Santa Helena não tem crise, porque Santa Helena é uma área de garimpo, né? E toda essa economia de garimpo, ela traz riqueza para Pacaraima, porque é onde as pessoas compram seus víveres, tudo que necessitam com essa crise da Venezuela, vem comprar em Pacaraima. Agora, esse fluxo foi interrompido, em parte, né, em grande parte, mas continua um comércio através das rotas alternativas, porque nós temos uma fronteira seca e lá é lavrado, não é mata fechada, não é mata amazônica. Lá. Nós temos uma savana. Uhum. Então, um carro passa 3, 4 vezes num lugar, já faz uma estradinha. E o que está acontecendo lá agora? Semana passada eu estive lá.
A Guarda Nacional Venezuelana está cobrando R$50 para você passar com o carro para vir fazer compra aqui, em Pacaraima. E isso gera um trânsito de pessoas fora da área de acolhimento que foi feita pelo Exército, aliás, uma área muito bem organizada, onde as pessoas que vêm, os imigrantes, passavam por uma triagem, avaliavam cobertura vacinal, recebiam um cartão do SUS, porque o nosso país tem essa mania de grandeza que a gente não consegue entender, né? Tem um sistema universal, equitativo e integral do SUS, mas é universal para o mundo todo, não é universal só para nós. Quer dizer, você que quando compra seu pãozinho de manhã que está pagando lá seu imposto, você tem o mesmo direito de um japonês, de um árabe que vem lá, não sei de onde, entra aqui, ele recebe um cartão do SUS e ele pode ir lá ser atendido na minha clínica com o mesmo direito que você. E isso gera um desequilíbrio imenso lá. E essas pessoas que passavam por essa área de acolhimento, que recebiam lá seu cartão do SUS, sua carteira de trabalho, que se cadastravam como refugiados na Polícia Federal e com o cadastro de refugiado podem tirar o cartão do SUS e a carteira de trabalho, essas pessoas estão entrando por essas rotas alternativas e aí a notificação fica completamente comprometida, nós perdemos o controle e cada vez mais temos pessoas, nós temos agora H1N1 circulando em Boa Vista, em Roraima e no Amazonas e certamente vai circular no Brasil, por quê? Pela dinâmica das pessoas. As pessoas viajam, vão para lá e para cá e aí o contato entre pessoas e a transmissão muito fácil. Nós vamos ter, provavelmente, uma nova epidemia de H1N1. Temos no nosso estado um aumento exponencial de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente gonorreia, sífilis e AIDS. Por quê? Porque as mulheres venezuelanas, por absoluta necessidade de sobrevivência, elas vêm para Boa Vista e ficam ao redor de um terminal rodoviário municipal, que chama Terminal do Caimbé, onde tinha um bairro residencial, Léo. E esse bairro, durante esses 2 anos, ele se transformou de um bairro residencial a uma imensa área de prostituição. E as mulheres vão, se prostituem e voltam para a Venezuela. Porque nós temos quase 2 milhões de pessoas na Colômbia, temos uma infinidade de pessoas venezuelanas nos Estados Unidos, muitas interiorizam espontaneamente para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, não é? E nós não estamos, o governo brasileiro não está conseguindo interiorizar. A gente recebe 700 pessoas por dia, agora diminuiu um pouco por conta desse fechamento, mas nós estamos recebendo em média 700 pessoas por dia e interiorizamos 100 pessoas por mês. Quer dizer, a conta não vai... E hoje nós temos cerca de 10% da nossa população de imigrantes, temos 10 abrigos com, em média, 600, 700 pessoas, vivendo numa condição muito difícil, apesar de todo o esforço que o governo, a ONU tem feito. E a nossa situação lá é uma situação de que nós precisamos que o governo intervenha com muito mais força, o que foi colocado, inclusive, ontem na Comissão de Seguridade Social e Família, numa audiência que tivemos com a presença do ministro Mandetta. Deputado Léo, a gente tem recentemente, né, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, denunciou o uso sistemático da tortura pela Venezuela com apoio de Cuba. E aí a alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, que é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é de um partido de esquerda, né, é uma militante de esquerda, também denunciou assassinatos e tortura por parte das forças, né, de segurança da Venezuela. Tem algo que a gente possa fazer, do ponto de vista da política externa, quanto a isso? Mesmo dessa polarização, ou até mesmo polarização esquerda-direita, ou maniqueísmo, que um lado é do bem e o outro é do mal, que coisa que eu não acredito e não deve prosperar, nós temos que atuar em busca dessa hegemonia política com respeito à soberania nacional, porque com todas as dificuldades que nós temos, o que nós não perdemos no Brasil é o que se dissolveu em outros estados, outras nações que têm outra origem. Nós temos unidade nacional, nós temos força nacional, com todas essas dificuldades. Nós temos recentemente uma decisão que as Forças Armadas, as Forças Bolivarianas, prenderam o chefe de gabinete do Guaidó, que é reconhecido por mais de 60 países.
Isso é muito grave. Nós ainda temos um dilema de saber a escolha menos ruim, que o dilema remete exatamente a isso. E se tem uma escolha menos ruim, é atuarmos de sobremaneira, respeitando a pluralidade e as dificuldades daquela nação, que me parece que o Brasil ainda não conhece a miúde, e para ajudar tem que conhecer, mas de sobremaneira os reflexos imediatos a outros estados. Sou de Rondônia e é distante, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que somos vizinhos, inclusive erram nossas siglas, é distante, mas nós já temos também esse reflexo. Nós observamos famílias inteiras venezuelanas dentro do nosso estado, na nossa capital, por exemplo, nos semáforos. É uma crise, sim, humanitária. É uma crise humanitária. E daí nós precisamos de todas as entidades e órgãos constituídos, órgãos mundiais, para interpelar as forças e também as autoridades da Venezuela. Enquanto isso, o Brasil tomar essa postura de hegemonia e de líder do continente, até pelo seu tamanho, pela sua expressão de PIB e arrecadação per capita, para que a gente possa atuar de forma autoritária e respeitosa. Autoritária enquanto nação e não entregador de recados. Eu não sou um entregador de recados e a gente não vai colocar a discussão da nossa soberania em relação a outros países que querem, de repente, ocupar, de repente, por petróleo ou por outras riquezas. A gente quer dar ajuda aos venezuelanos e também resguardar a nossa saúde pública e outras tantas matrizes que são importantes para o nosso país. Depois a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos conversando com os deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. A Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Câmara Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Irã Gonçalves, do PP de Roraima, e Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, para discutir a situação da Venezuela e suas implicações para o Brasil. Voltando agora ao deputado Irã. Como está a situação de energia? Porque, se eu não me engano, hoje Roraima é o único estado que não está ligado ao resto do Brasil quanto à energia e está tendo problemas, não é isso? Nós, há mais de 20 anos, nós compramos energia de uma hidrelétrica de um complexo de hidrelétricas, é o complexo de Gburi. São várias hidrelétricas que estão ao longo do rio Caroni, na Venezuela, está a 800 quilômetros da nossa capital. Temos uma linha de transmissão e compramos cerca de 250 megawatts. Nós temos tido interrupções longas e muito frequentes e nós temos um backup diesel, que ele já está se tornando a nossa fonte primeira de energia, uma energia cara, poluente, térmica. E nós estamos usando térmica lá grande parte do dia, geramos cerca de 200 mega, temos uma hidrelétrica pequena que gera 10 megawatts no sul do estado, gera para 2 municípios só, e agora mesmo tivemos uma reunião com o presidente, a bancada, e o presidente considerou uma questão de segurança nacional estratégica a passagem do nosso linhão de Tucuruí. Nós temos uma linha de transmissão que vai até Manaus, que se interliga com o gás de Urucum, e nós vamos passar através da reserva Troari-Uamiri, que é uma reserva de 110 quilômetros ao longo da BR-174. Não entramos na reserva, utilizamos a faixa de domínio na margem da rodovia, e o presidente da FUNAI está em negociações com os representantes dos indígenas para que a gente possa conseguir a licença de instalação, e há uma promessa do governo de que nós possamos começar essa obra, que já foi licitada há 5 anos atrás, começar depois de junho e terminar depois de junho, julho de 2021. Será a nossa... Aí nós estaremos interligados ao Sistema Nacional de Energia, porque nós temos Giral, Santo Antônio, Belo Monte, tudo ao redor da gente, claro. E ficamos comprando energia de um país que está numa situação pré-falimentar. Em relação à intervenção, eu tenho um princípio, eu acho que o nosso país tem tido uma posição muito clara de não intervenção nas questões internas dos outros países, porque também, ao nos envolvermos em intervenção em outros países, nós abrimos um precedente muito perigoso para que grandes potências se arvorem
a fazer intervenções aqui na América do Sul. A América do Sul é muito rica. Nós temos a Amazônia, né? De onde agora mesmo, vem, inclusive. Agora mesmo nós descobrimos, a Guiana descobriu na área de Essequibo, que é uma área em reclamação na fronteira com a Venezuela, uma reserva imensa de petróleo, que aquilo pode gerar cobiça internacional. Né? Então, eu acho que nós precisamos, sim, condenar toda essa política, que eu nunca vi um tirano dessa magnitude presidindo um país aqui. Eu que conheci muito o Léo lá, eu operei, sou oftalmologista, operei muito lá na década de 90, lá em Ciudad Bolívar, na capital do estado de Bolívar. Venezuela é um país próspero, rico em petróleo, produzia ferro, minério de ferro, pescado, riquezas naturais, produz muito ouro, diamante e muito turismo. Um país que tem uma costa belíssima, praias belíssimas no Caribe, ilhas maravilhosas. O país com as pessoas chegando no nosso estado desnutridas, com fome. Com fome, as pessoas chegam com fome, perdem peso, 10, 15 quilos ao longo do caminho, vão de Pacaraima para Boa Vista a pé, caminhando com uma malinha, vocês já devem ter visto isso na imprensa. Mesmo assim, eu sou contra intervenção de qualquer natureza. Eu acho que o problema da Venezuela, nós temos organismos internacionais que fazem pressão e ele deve ser resolvido dentro da Venezuela. Acho até estranho esse negócio de autoproclamado presidente. Eu não consigo entender isso, com toda a dificuldade que existe, porque qualquer hora isso vai me dar o direito de me autoproclamar presidente da Câmara, que aí eu quero ver como é que vai acontecer. Eu acho que nós temos que respeitar a autodeterminação de cada país e que cada país resolva seus problemas, obviamente, se fazendo um mecanismo de pressão internacional. Nós temos organismos internacionais que podem fazer isso, o Brasil deve participar, mas a gente participar de qualquer tipo de intervenção bélica lá, isso não me passa pela cabeça, até porque, Léo, a Venezuela tem um poderio aéreo maior que o Brasil. Nós temos lá uma esquadrilha de Sukhoi, que são jatos moderníssimos, que foram comprados ainda pelo Hugo Chávez, que tem um poder bélico maior do que os nossos velhíssimos Mirage F-5 na nossa Força Aérea, e eu acho que o nosso Estado seria o primeiro a sofrer com essa intervenção. Então, eu sou contra. O senhor concorda, deputado? Não existe a menor chance, pelo que o senhor percebe hoje, do Congresso concordar com qualquer tipo de intervenção, ou mesmo apoio a uma intervenção de outro país? Como falei anteriormente, é um caminho sem volta. Nós temos que municiar e apoiar, colaborar com órgãos internacionais de defesa e proteção das pessoas, órgãos humanitários, e entregar todo o nosso know-how nesse sentido. É muito difícil a gente adentrar num país com força bélica, com beligerância, que nós temos, inclusive, deficiência, diga-se de passagem. Podemos remeter a outras épocas de vexame por utilização de forças policiais e forças armadas. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, sem contar que o contra-ataque muitas vezes é um remédio de maior alcance e nós podemos ser vítimas disso. Nós temos hoje uma área, Rondônia, Roraima, a Amazônia, onde detém, de repente, o maior patrimônio da humanidade para esse século, que inclusive vai acarretar muitas guerras no nosso globo mundial, que é a água. E daí entrar, por conta, a princípio, me parece, de uma outra riqueza natural, petróleo, lógico que nós temos a questão humanitária e é aí que a gente tem que focar nossos esforços. Mas não individualmente e nem a mando de outra nação. Mas entrar por uma discussão do petróleo e muitas vezes nós sermos vítimas lá no futuro de quem de repente hoje está nos entregando um apoio, suporte com interesse na nossa água, na nossa maior riqueza, que vai sim trazer sérios prejuízos para a nossa nação num futuro não tão distante. E nós, mais uma vez, como acontece há muitos anos, a região norte será vítima desse retrocesso e nós entregaremos nossas riquezas para receber muito pouco, quase nada, do governo federal e também das forças de outras nações. Isso acontece quando a gente entrega, por exemplo, água. Nós temos a capacidade de 8% da produção de energia elétrica limpa do Brasil.
8% nós entregamos de água para os grandes centros industrializados, desenvolvidos da nossa nação, e o que nós recebemos? Uma energia cara, um passivo socioambiental gigantesco, famílias, centenas desapropriadas que não foram reintegradas, que não têm reassentamento, bolsões de pobreza e uma energia caríssima que não atende a todos. Estado de Roraima, ele não é interligado ao SIM, Sistema de Integração Nacional, mas Rondônia tem falhas que até hoje não foram reparadas, mesmo com toda a riqueza entregue ao restante do nosso país. Então a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cuidado e assumir que temos deficiência em relação ao atendimento às Forças Armadas, que pese que tem muita boa vontade, e que nós temos algo muito maior a proteger, que é a nossa soberania nacional, a nossa região que detém um grande patrimônio que será sim motivo de cobiça e queira Deus que não tenhamos guerra tão cedo, mas sim poderemos ter grandes conflitos a partir do interesse da busca da água. Lembrando, né, deputados, que a gente mal consegue fiscalizar nossas fronteiras, né? Exatamente. São fronteiras imensas, né? Nós temos milhares de quilômetros, por exemplo, com a Bolívia, que nós não temos equipe, material humano e nem também tecnologia para atender, como é o caso lá do nosso colega Irã, nosso estado co-irmão, que é o estado de Roraima. Eu já tenho, desde quando o ministro Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, eu fui ao Ministério e fiz uma denúncia a ele. Disse, olha, nós temos facções no nosso estado, já tivemos uma matança de 33 presidiários na nossa penitenciária agrícola de Monte Cristo. Eu sou médico legista também e até participei do evento de identificação dos corpos, apesar de estar aposentado, mas fui solicitado para ir. E eu falei para ele, olha, nós vamos ter muito contrabando de arma da Venezuela para o Brasil. Por quê? Porque o Hugo Chávez criou uma milícia que chamava Consejos Comunales. Porque quando ele perdia eleições municipais, ele formava um conselho e manietava o prefeito com uma milícia armada. E essas milícias, ele importou ao importar os Sukhoi, que os russos vieram fazer treinamento, ele importou também uma quantidade imensa de AK-47 russos. E esses AK-47 ficaram na mão dessas pessoas, dos municípios, e essas pessoas hoje estão com fome e elas vendem essas armas lá para Boa Vista. E nós, de vez em quando, temos prisões de armamento lá que vão caindo na mão das facções que estão dentro dos presídios. Comando Vermelho, Família do Norte, PCC. E, olha, é uma coisa tão absurda. Eu, outro dia, Léo, a pedido do governador, fiz um atendimento. Eu tenho uma unidade móvel e ainda faço muita oftalmologia e fui fazer um atendimento num centro social. E a maioria dos meninos de 15 a 16, 17 anos já tem vínculo com facções criminosas. Isso é uma coisa muito preocupante e que compromete o futuro de uma geração num estado que tem 600 mil habitantes. Isso é muito preocupante para nós. Se eu não me engano, nesse exato momento, que 1/5 da população é nascida na Venezuela, né? Não, lá 10% da nossa população é venezuelana hoje. 10%. 60 mil pessoas estão lá e passam muitas pessoas. E nós somos a quinta opção de imigração, porque os mais ricos foram para os Estados Unidos. Os outros foram para a Colômbia, tem quase 2 milhões de venezuelanos na Colômbia. Outros foram aqui para os outros países da América do Sul, pela facilidade da língua. E aqueles que têm menos condição ou que têm família no estado do Bolívar, no estado do Anzoátegui, no estado do Amazonas, que são estados que ficam próximos, eles ficam indo e voltando e a maioria fica em Boa Vista, vivendo em condições subhumanas. Deputados, a gente está no final do programa, mas muito obrigado pela participação dos senhores. Uma honra para nós, nos convide mais vezes e quero parabenizar mais uma vez o Léo, que tem demonstrado assim, um conhecimento e um compromisso lá com a nossa região. Nós estamos lutando aí para asfaltar a 319, para integrar tanto o estado dele quanto o meu ao país. Isso mesmo, eu agradeço. Nós temos tratado do isolamento de Roraima, Amazonas, sobretudo a necessidade de intercâmbio de culturas e também da nossa produção, que é muito grande no estado de Rondônia. É um estado progressista, é um estado super desenvolvido e a gente quer colocar Rondônia no protagonismo do debate nacional. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos de prontidão a atender o nosso país e sempre quando convidado aqui estaremos. Muito obrigado. Obrigado, senhores.
Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.